Continuando o assunto de ontem, que falávamos sobre os 300 de Gideão, nessa escolha surpreendente, o que me chamou a atenção e eu quero falar com você hoje são os seguintes assuntos. 300 homens e um líder. A seleção de Gideão e a sua relevância nos dias de hoje, influenciando as nossas vidas. E o voto de Jefité, inteligente ou precipitado? Vamos voltar um pouco, porque hoje seriam assuntos do capítulo 9 ao 12, mas o capítulo 6 ele é impactante e surpreendente. Nesse devocional 2024, no livro de Juízes, nós já falamos sobre a posição de Gideão se colocando na sua insignificância diante de Deus, no capítulo 6, do versículo 15 ao 16, mas isso não era um problema para Deus. Porque quando nós colocamos a nossa insignificância, a nossa imperfeição diante de Deus, Deus ele se exalta nisso e se revela, que foi o que aconteceu com Gideão. No versículo 17, nós vemos Gideão mostrando para Deus que haviam conflitos dentro dele e por isso ele pedia sinais. É muito comum isso quando estamos fracos na fé ou quando estamos balançados diante de uma situação. É um turbilhão de pensamentos, sentimentos e situações que pedimos sinais, mas Deus vê a intenção. No versículo 18 ao versículo 23 do capítulo 6, vemos que Gideão ele queria de alguma forma agradar a Deus, por isso preparou aquele cabrito para oferecer ali naquela penha. Mas no versículo 25 ao 28, veio o pedido dos pedidos, quando Deus aparece e diz para Gideão, para ele pegar o segundo boi do seu pai, que era a herança dele, de 7 anos, o tempo da opressão. Naquele momento, Deus estava pedindo não um animal porque ele queria comer a carne daquele animal ou porque ele bebia o sangue do animal, mas porque ele queria que Gideão transferisse a dependência dele para Deus, e não numa mera herança. E foi o que ele fez. Naquele momento, ele tornou-se um líder, porque ele expressou coragem e fé. Nós vemos claramente que os primeiros que foram influenciados a seguir Gideão foram os homens de Abiezer, que era a cidade natal de Gideão. Claro, porque os primeiros que nós influenciamos são aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você é uma pessoa que você tem tentado influenciar pessoas que não lhe conhecem, mas Deus quer que você influencie aqueles que estão ao seu redor. E ali, naquele momento, começou a preparação. No versículo 37 ao 40, nós vemos que ele pede mais uma vez sinais. Agora, uma porção de lã na eira, que naquela época era uma forma de verificar a aprovação e reprovação de Deus. Nós não precisamos disto para estabelecer uma confiança. Não precisamos de sinais extraordinários. Vemos Deus quando somos guiados pelo Espírito Santo, como está escrito em João 14, versículo 26, na paz que encontramos nas decisões que tomamos, como está escrito em Colossenses 3,15. Ele nos orienta pela confirmação após uma oração que fazemos, pelo conselho de amigos de Deus que aparecem em nossas vidas. Quando buscamos sinais, revelamos falta de confiança. Jesus elogiou os que creem sem ver. Você pode ver isso em João, capítulo 20, versículo 29. Embora Deus tenha tido paciência com Gideão, ele também tem muita paciência conosco, não é verdade? No capítulo 7, versículo 2 e 3, nós vemos Gideão convocando um grupo de tribos. Mas detalhe, foi Gideão quem convocou, não foi Deus. Ele jamais convocaria tímidos e medrosos, porque os convocados por Gideão foram desconvocados por Deus. Talvez você tenha tentado trazer pessoas ou juntar pessoas ou
se aliar a pessoas ou casar com alguém que você está convocando e não Deus. Pense nisso. Do versículo 5 ao 6, nós vemos uma separação interessante. 300 que foram separados por lamberem a água como um cão. Por quê? Porque os que baixaram a cabeça para beber água mostraram menos prudência dos que bebiam levando água na boca. Atentos, estavam ali espertos. No versículo 14, nós vemos que quando você começa a se movimentar, o seu barulho chega aos ouvidos do inimigo. Porque os inimigos começaram a falar sobre Gideão. Quando você começa a se mover, é comum que os oponentes falem a seu respeito. Não se intimide com isso. Deus é com você. No versículo 17, algo muito forte nós aprendemos. Gideão chega e diz as seguintes palavras ali naquele momento, dizendo: olhai para mim. Aliás, versículo 17, ele diz: olhai para mim e fazei como eu fizer. Ou seja, o líder, ele não fala. O líder, ele dá exemplo. Dá exemplo no comportamento, dá exemplo nas atitudes, dá exemplo na maneira de viver, dá exemplo em cada uma das situações de suas vidas. E o seu exemplo arrasta os seus liderados, que o veem como um referencial. Seja esse líder para o seu filho, para os seus colaboradores na empresa onde você, na sua empresa. Seja essa pessoa na sua casa, porque assim você será um referencial. No versículo 19 fala sobre a vigília média. Ali era entre 10 da noite às 2 horas da manhã, mais ou menos. E aí nós vemos no capítulo 8 que muitos, no versículo 1 ao 3, muitos desvalorizam o serviço de seus colaboradores. Nos dias de hoje, me refiro. Os efraimitas, eles foram reclamar com Gideão sobre eles não terem sido chamados, para aquela batalha. Mas Gideão em nenhum momento desprezou o que eles fizeram, porque foi muito importante ali junto do Rio Jordão. Por mínimo que seja o serviço, ele tem grande valor. Valorize os seus colaboradores, valorize aqueles que trabalham ao seu lado, valorize aqueles que lutam com você, e por mínimo que seja o que eles fazem, faz toda a diferença. No versículo 4, aparecem os homens, os 300 cansados, mas ainda perseguindo. Isso nos ensina muito. Nós não podemos parar. Uma perseguição implacável temos pela frente e temos que prosseguir, porque Deus é com os que perseveram e perseguem sem parar. Deus quer ver isso em você. Persiga o seu objetivo ideal, porque Deus lhe dará a vitória. No capítulo 9, no versículo 2, nós vemos que o filho de Gideão aparece em cena. Depois, aliás, versículo 27 antes, Gideão mostrou que tinha uma inclinação a ter que ver algo para estar confiante, quando ele faz a estola, Lá na eira, ele mostrou isso. Os inimigos falando sobre ele, agora a estola sacerdotal que se tornou um laço, infelizmente. Agora, no capítulo 9, no versículo 2, nós vemos que o filho de Gideão, Abimeleque, entra em cena. Com uma escrava, esse filho, Gideão teve, Provavelmente ele se sentiu humilhado pelos seus meios-irmãos e por isso que ele agiu dessa maneira. E só pelos que ele ajuntou já mostra o caráter que ele tinha. No versículo 4 diz que ele ajuntou, olha só, que interessante. Diz assim: deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Ele era seguido por pessoas levianas e atrevidas. Você quer aquele ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não precisam palavras, Só a gente vê quem está seguindo, quem está acompanhando.
E aí a gente sabe qual é o caráter daquela pessoa, né? Bom, no versículo 7 ao 21, nós vemos que quando o justo se cala, o ímpio prevalece, que foi o que aconteceu. Quando o Jotão falou ali sobre aquele apólogo, né, sobre as árvores, e aí o espinheiro que governou, é porque os irmãos de Gideão, de Abimeleque, ficaram calados. Então ele se prevaleceu. E é o que nós vemos hoje em dia na política, é o que nós vemos hoje em dia dentro de todas as camadas onde os justos têm se calado, e aí o ímpio prevalece. Bom, no versículo 23, nós vemos que o tempo mostra quem é quem, né? Começou ali naquele momento a aversão do povo para com Abimeleque. Mas aí nós vemos no versículo 29 que a ambição pelo poder é algo maligno, né? Que Gaal, ele quis a posição de Abimeleque e vimos que ele morreu pela boca, né? Porque o que ele falou sobre Abimeleque veio contra ele. Cuidado com o que você fala. Vigie os seus lábios. Peça a Deus para colocar um anjo, um guardião nos seus lábios, para falar só aquilo que é necessário. Mais uma vez, uma mulher entra em cena. Agora, ela corajosa, lança uma pedra que quebra o crânio de Abimeleque. Tal como ele matou os irmãos, agora ele foi morto. Tudo que plantamos, colhemos. Isso é uma lei fixa divina. Nós vemos um detalhe no capítulo 10, que é cavalgar com jumentos, né? Você fala, poxa, cavalgar com jumentos? Não eram cavalos melhor do que jumentos? Mas é que os cavalos só foram usados por Israel na época de Salomão, quando ele começou a importá-los. Então, por isso que você vê essa cena mais adiante, né? No capítulo 6 ao 18, versículo 6 ao 18, nós vemos que novamente o ciclo da decadência ressurge, que ele volta a fazer o que é mal, se arrepende, clama, pede socorro. E isso trazia, de certa forma, uma ira diante de Deus. Até que entra em cena Jefté. Jefté foi colocado no quadro dos heróis da fé que vemos em Hebreus 11. Mesmo ele sendo filho de uma prostituta e desprezado como ele foi, porque ele não se olhou desta forma. No capítulo 11, versículo 2, Jefté mostrou-se um grande exemplo aos que são desprezados e excluídos. É o seu caso? Então tome Jefté como exemplo, para que Deus seja com você também. No versículo 29 ao 31, 37 e 39, nós vemos um voto de Jefté que tem sido muito polêmico e as pessoas falam muito sobre isso. Entenda, ele vivia em uma cultura que tais votos era muito comum fazer. A intenção dele em nenhum momento foi má, quando ele fez o voto de oferecer a filha. Provavelmente ele agiu sem pensar. Prova disso que ele se entristeceu ao voltar com a vitória e ver a sua filha sair pela porta. A Bíblia não afirma explicitamente que ele sacrificou a filha. Teólogos afirmam que ela foi oferecida para servir a Deus, mantendo-se virgem até o fim de sua vida. Por isso que ela chorou a sua virgindade. E no capítulo 12, no versículo 1, novamente os efraimitas, que tinham uma tendência a se sentirem ofendidinhos, né, por não terem sido chamados para a batalha. Como é interessante isso, né? A pessoa ter essa sua personalidade, essa influência, né, a se sentir complexado, desprezado, inferiorizado. E novamente ali, Jefté se posicionou contra os efraimitas. No versículo 6, nós vemos uma palavra interessante, Shibolete e Sibolete. Como nos dias de hoje que nós vemos o carioca falando diferente do paulista, diferente do nordestino, diferente do sulista, né? São sotaques, né? Formas diferentes de falar, que a Bíblia nos mostra um detalhe como esse. Amanhã vamos entrar em Sansão, então prepare-se, porque vai ser forte.
Você é especial para Deus. Até amanhã.